Nessa tábua dica de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como criar uma tabela iluminada que funciona com uma ação em conjuntos, que é uma funcionalidade que acabou de ser lançada no Tableau e no Tableau Public. Essa foi um desafio que foi lançado ontem, quarta-feira, pelo pessoal do Workout Wednesday, e é justamente para criar uma tabela que quando você põe o mouse em cima da célula, vai iluminar tanto a linha como a coluna relativa àquela célula. Então, aqui nós temos os requirements e tudo que foi pedido, e eu achei um exercício muito interessante para mostrar como essa funcionalidade é poderosa nessa nova versão do Tableau. Então, vamos voltar aqui para o desktop, aqui, e vamos começar aqui, eu vou dar aqui o nosso objetivo, e vamos começar a criar essa tabela. Como vocês veem, nós temos aqui algumas recomendações de como fazer o processo. Então, eu vou seguir bem passo a passo para que todo mundo possa acompanhar. Então, primeiro eu vou criar um painel com essas dimensões, 520 e 560. Então, está aqui o meu painel. Eu vou criar um tamanho fixo, 520 e 560. Então, essa aqui é a dimensão do painel. Voltando aqui no objetivo, vamos criar dois parâmetros, um para o eixo Y e outro para o eixo X. Tá? Então, primeiro categoria e subcategoria. Como que a gente cria um parâmetro? Você pode clicar com o botão de... Na verdade, aqui a gente vai fazer um novo parâmetro. Aqui, um parâmetro que vai ser eixo X. Tá? Vai ser um parâmetro de cadeia de caracteres e vai ser uma lista. E nós vamos ter categoria e subcategoria. Ok? Antes que eu me perca todo. Tá, ok? Então, eixo Y, esse é o meu parâmetro de categoria e subcategoria. Agora, eu vou duplicar, aqui com o botão direito, duplicando esse parâmetro, para criar o outro que é do eixo X. E esse no eixo X, nós vamos ter a região e segmento. Então, primeiro a região, digitar aqui por cima, região e o segmento, campo segmento. Ok? Então, essas são as duas opções deste eixo X. Agora, depois que você cria um parâmetro, ele realmente não faz nada, você tem que dar a função para esse parâmetro. Então, nós vamos criar aqui um campo calculado. Primeiro vai ser o X. E para o X, vou usar a função case. Então, eu vou dar um case no eixo X. E quando o eixo X for região, tá? Eu quero que mostre o campo região. Quando segmento, então segmento. And deve dar que o cálculo está válido, ok. Eu vou também usar aqui o duplicar e para justamente criar a função do eixo Y. Então aqui eu vou mudar o eixo X para o eixo Y, né? E vou colocar aqui categoria, substituir por categoria, mesma coisa, segmento vira subcategoria, e aqui está subcategoria. Lembre-se que em função dos... Quando você está usando parâmetro, você tem que colocar a caixa direitinho aqui. Como eu coloquei maiúsculo na minha opção, tem que colocar maiúsculo aqui também. Ok? Então aqui eu tenho as duas opções e agora eu vou testar esses parâmetros. Então, o eixo X, eu vou colocar aqui nas minhas colunas, na verdade, linhas. E eu vou colocar, na verdade, colunas mesmo. Oh, meu Deus, sempre me confundo com esse negócio de eixo. Então, e o eixo Y vem aqui nas linhas. E, se eu não me engano, o campo é vendas aqui. Então, eu vou colocar vendas no conjunto aqui da tabela. Ok? Perfeito. Então, aqui eu tenho o eixo Y, o eixo X. Eu vou mostrar os meus parâmetros, mostrando aqui os parâmetros. E vamos ver se está funcionando, né? Então, aqui, categoria, subcategoria. Na verdade, eu coloquei dois eixos X e dois região.
Na verdade, o outro é segmento aqui, ó. Tá errado, meu. Vamos testar sempre as coisas, senão não funciona. Então aqui, região e segmento. Segmento. Digitando rápido, eu acabo esquecendo de fazer as coisas. Então aqui, vamos ver se o segmento está funcionando agora. Perfeito. Categoria. Perfeito. Então a tabela está funcionando. Então esse tipo de funcionalidade já está ativa aqui na minha planilha. Agora, qual que é o próximo passo? Eu já tenho todos esses primeiros passos feitos. Então agora é justamente o desafio, que é justamente como iluminar essa seleção aqui. E para isso a gente vai usar a função recente que foi lançada, as ações de conjuntos. Então, primeiro eu tenho que criar os conjuntos. Então, como funciona? Na maioria dos casos, você vai criar um conjunto direto no campo. Você vem aqui criar um conjunto. Porém, como eu tenho esses dois campos dinâmicos, eu não posso criar o campo aqui na categoria, ou na subcategoria, ou no segmento na região. Eu tenho que criar as 4 variações aqui nesses campos dinâmicos, porque justamente os parâmetros vão estar alterando esses campos conforme a seleção. Então agora eu tenho aqui, por exemplo, no eixo X, região. Então eu vou criar aqui com o botão direito. Eu vou criar um conjunto. Vocês vão ver que as opções aqui são de região. Eu não preciso deixar elas marcadas agora. Eu só vou dar um nome aqui, que esse aqui é o conjunto região. Ok? E aqui foi criado o conjunto região. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou mudar região para segmento. Vou vir aqui e criar o conjunto segmento. Segmento. Beleza? Já tenho 2 conjuntos, agora vamos para o Y. O Y está em. Vou aqui criar conjunto. Esse aqui é meu conjunto subcategoria. Categoria. Ok? E agora o último, vou trocar aqui para categoria. E vou aqui criar mais um conjunto, que é justamente o conjunto categoria. Ok? Então, criei os 4 conjuntos que eu necessitava aqui para que as ações funcionem. Meu próximo passo é jogar esses 4 conjuntos no Marks Card aqui, no meu cartão de marcas aqui no detalhe. Ok? Isso não me altera nada por enquanto. A questão é que esses campos vão ser usados para criar a cor, que é justamente onde vai definir a cor de cada célula. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esses 4 e jogar eles na cor. Ok? Com paciência a gente chega lá. Então, antes de mais nada, eu vou ocultar esses 2 rótulos que não estão na visualização final. Não tem os rótulos. Então, eu voltando aqui agora, eu tenho esse cartão aqui de cores que está Alt, 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 Alt. Por que está assim? Porque eu não criei a função, não dei nenhuma ação a esses conjuntos. Então, para isso, eu vou fazer primeiro aqui na planilha, mas depois eu vou ter que repetir no painel. É bom que reforça o exercício. Então, por exemplo, eu vou começar aqui na planilha, vou criar ações para essa planilha, e nessa planilha eu vou adicionar a ação, que é justamente essa nova opção que tem na versão nova do Tableau, que é alterar valores de conjunto. Então, eu vou criar o primeiro, e é bem simples aqui, é bem, bem rápido. Então, eu vou criar aqui primeiro para categoria, vai ser uma ação de focalizar. Eu vou pegar aqui o Superloja, que é a base de dados, e eu vou usar categoria. O único detalhe aqui é que eu tenho que manter os valores do conjunto quando eu tiro o mouse. Tá? Senão não vai funcionar como foi previsto no desafio. Então, categoria, ok. Vou adicionar outra ação, alterar os valores do conjunto. Aqui eu vou então focalizar, essa aqui vai ser subcategoria. Subcategoria. De novo, repetindo aqui, vai ser uma repetição danada, mas vamos que a gente chega lá. Superloja, subcategoria e manter os valores do conjunto. Ok? Se tivesse um botão de duplicar aqui, seria uma beleza. Alterar valores, vamos aqui colocar mais um conjunto, focalizando, agora vai ser do outro eixo, segmento. Né? Vou colocar aqui Superloja, segmento e manter os valores. E agora só me falta a região. Outra vez, região,
Vamos selecionar aqui, focalizar, superloja e região, manter todos os valores. Ok? Aqui estão as 4 ações que são necessárias. O que vai acontecer agora? As ações já estão ativas. Quando eu passo o mouse, vocês vão notar uma diferença no card ali do lado de cores. Veja que aonde eu passo o mouse já está iluminando. Então, por exemplo, eu pego aqui no meio, já ilumina. Veja que eu tenho 4 cores, certo? Aqui, ó, eu tenho 4 cores. E aqui que vem justamente a parte interessante do desafio. Nós temos que editar essas 4 cores justamente para que essas 3 que têm a opção In sejam a cor cinza. Se vocês lembram bem, essa cor que está no highlight aqui, na iluminação da tabela. E a cor Alt, 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 Alt vai ser o branco. Então eu dou duplo clique aqui, ele abre essa opção de selecionar cores. Eu estou no Mac, então exibe essa opção, um pouquinho diferente no Windows. Uma vez que eu clico, OK, veja agora que está fazendo o efeito que está definido aqui. Ainda não está pintando a célula inteira, mas a gente vai chegar lá, que é o truque final desse desafio. Então, por exemplo, essa aqui é a tabela, por exemplo, de segmento. É a que mais mostra justamente a ação aqui do jeito que foi planejada pelos craques lá do Workout Wednesday. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como que faz para pintar a célula e não pintar a cor, né, do texto? Aí é um truque que demorou um pouquinho para descobrir, mas eu tenho que criar um axis aqui. Eu tenho que criar um eixo e para isso eu vou dar um duplo clique aqui na colunas. Pode ser colunas ou linhas. Na verdade, eu acho que esse caso tem que ser colunas mesmo. Vamos fazer aqui. Se der errado, a gente troca. Eu vou criar aqui um eixo, que a gente cria um eixo falso, de average, da média de 0. Então, aí o Tableau cria esse eixo aqui. Na verdade, nesse caso, eu vou usar a average de 1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho esse eixo que estão aqui as opções. Na verdade, eu vou voltar aqui, porque realmente eu prefiro usar o 0 nesse exercício. Vamos voltar aqui. Average de 0. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho aqui e aqui agora você veja que o card mudou para barra. Eu vou marcar aqui barra para ficar fixo. O que acontece? Eu agora tenho que colocar o tamanho dessa barra no máximo aqui. E como vocês estão vendo, não está funcionando. Então, vamos ver aqui o que eu errei. Vamos voltar aqui. Vamos mudar aqui. Vamos tirar esse aqui. Em vez de colocar o eixo, eu vou colocar o mínimo de 1. Ok? Exatamente. Com o mínimo de 1 vai ser possível, porque agora eu posso editar esse eixo. Então, eu criei um eixo que só tem o valor 1, então está aqui criado esse eixo com todos os valores 1. Eu vou editar o eixo porque ele começa no 0 e vai até o 2. Por isso que tem essa parte branca aqui na direita, que é o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o eixo fixo com o final igual a 1. Veja agora que ao fundo a tabela está toda iluminada como foi previsto no exercício. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse eixo aqui. E agora, quando eu for clicando, vocês vejam que a tabela vai mudando conforme foi definido no exercício. Ok? Então, esse é o truque, usar esse eixo falso aqui para justamente exibir essas opções. Deixa eu só, para não ficar tão estranho, tão diferente do final, trazer aqui a tabela para que a gente possa comparar. Ok? A gente vê que a cor aqui é um pouquinho diferente, então eu posso vir aqui e trocar a cor do INS, né? Eu posso vir aqui nos tons de cinza, eu acho que é esse, e na outra opção aqui, também é essa. Eu tenho que achar uma opção aqui que seja toda aqui. Tem as 4 opções. Então, agora as 4 opções. Vamos para o cinza. Aqui esse tom de cinza e aqui branco. Ok. Então, agora está um pouquinho mais parecido. Eu sou meio perfeccionista. Se vocês verem aqui nas tabelas, tem as linhas de grade aqui, né?
Mas também aqui é um outro truque que tem que fazer. Ao invés de você vir configurar, formatar as linhas, a opção que eu usei, e eu acho que foi interessante, é que na própria barra, na cor da barra, eu posso colocar uma grade aqui, usando a borda. Então, uma vez que eu clico na borda, aparecem aqui as linhas de grade sem precisar formatar a tabela. Se eu me lembro bem, não tem os headers aqui, não? Exatamente. Como que eu faço para tirar esses headers? Aí sim eu tenho que fazer um botão direito, formatar essa tabela, e aqui nas bordas, né, eu tenho que tirar na divisão de coluna do cabeçalho. Sumiu, ok? Eu acho que estamos bem perto agora, ok? O que falta agora? Falta jogar isso no nosso painel que eu já criei aqui no painel no primeiro passo do exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar... Aqui a gente tem esse título, então vamos trazer aqui no painel. O painel, normalmente, o que eu faço, eu faço flutuante e eu pego um painel vertical, jogo ele aqui no cantinho. Tem algumas vantagens de fazer isso aqui que eu estou fazendo, que eu vi num blog. Foi um blog do Curtis Harris que explicou isso. Também é um dos Zen Masters e é uma técnica muito boa para evitar a poluição dessa área aqui do exercício. Eu cliquei fora aqui, 560. Então essa área aqui de hierarquia, se você não cria esse painel flutuante, vira uma bagunça. Então quando você coloca um painel flutuante em cima do painel, as coisas ficam bem mais controláveis. Então vamos jogar aqui o texto, né, um campo de texto com o título. Então agora eu posso mudar aqui para lado a lado. Então vou jogar um texto e esse vai ser o texto do título. Então não vou usar cross highlighter, vou usar a tabela iluminada. E vou usar a fonte que ele usou, que é Tableau Light, e tamanho 20. Ok? Tá lá o meu título. Logo embaixo eu vou arrastar aqui a própria tabela. E vocês vão ver aqui que o Tableau já começou a bagunçar aqui a sua área de hierarquia. Mas não tem problema, porque aqui nesse lado a lado, você pode vir aqui e encontrar os dois eixos que vão virar os parâmetros, né, que vão estar ali no topo. E vou apagar todos esses containers aqui, que vira uma bagunça isso, é complicado essa parte. Ok, vou também apagar aqui a legenda, remover, e esse lado a lado, que é uma coisa complicada. Então, aqui está o meu eixo X. Horizontal aqui em cima. E agora eu vou apertar o Shift e jogar o eixo aqui dentro. Então já está lá o eixo Y, a mesma coisa. Aperto o Shift nesse objeto e consigo jogar dentro um objeto flutuante dentro do objeto fixo usando essa técnica. Ok? Estou quase lá, tá quase lá. Vou tirar o título, botão direito aqui, eu tiro o título. Eu vou usar aqui ajustar a exibição inteira. Então, se eu não me engano, as etiquetas estão centralizadas. Então, vou voltar aqui. O rótulo, vamos centralizar isso aqui. E o tamanho do rótulo, acho que está 11. É um pouquinho maior. Exatamente. Então, estamos chegando lá. Está quase bem parecido. Mas o que aconteceu? As minhas ações morreram. Não estão mais aqui. O que aconteceu? Justamente, eu fiz todas as ações de conjunto na planilha. Para praticar, como disse, para a gente chegar e praticar mais uma vez nesse passo. Agora eu vou no painel e vou criar as mesmas ações no painel. Então, vamos repetir 4 vezes as ações. Categoria, focalizar, superloja e aqui é categoria e manter os valores. O segundo, subcategoria, categoria, focalizar, superloja e subcategoria, manter os valores. Terceiro, agora vamos para a região, focalizar,
superloja, região, manter os valores e por fim segmento, ok? Segmento, opa, segmento, ok? Focalizar, exemplo, superloja e segmento. Mantenha os valores, dou ok, o que vai acontecer agora? Voilá, está funcionando, ok? Por fim, eu só vou tirar o tooltip aqui, as dicas dessa planilha, porque realmente não preciso mostrar esse lixo aqui. Então, é muita coisa, muita informação na tela. Então, aqui funcionou. Agora, funciona os parâmetros. Vamos testar. Categoria, tá aqui, tá funcionando. E aqui, região. Então, quando você troca, você tem que resetar. Pronto, tá tudo funcionando. Eu acho que aqui eu tenho que botar a subcategoria também. Ok? Então é isso. Eu convido a todos os amigos aí do Brasil, se quiserem participar do Workout Wednesday. Esse desafio foi feito pelo Roddy, são todos gente muito boa. A Anne, o Luke e o Roddy, que comandam o projeto esse ano. Eles fazem desafios muito interessantes, a maioria deles me assustam, mas esse aqui foi bem interessante para poder descobrir essa nova função. E eu convido a todos, quem quiser participar, workoutwednesday.com. Toda semana, quarta-feira, eu chamo aqui da malhação de dados da quarta-feira para vocês praticarem e se tornarem cada vez melhores nas suas habilidades. Okay? Eu vou estar publicando isso aqui no meu blog e fiquem à vontade para assistir, para praticar, porque é uma função muito interessante que vai realmente alterar como a gente usa Tableau e toda essa interatividade que pode ser feita na ferramenta. Tá ok, gente? Então, obrigado pela atenção.